Fala rapaziada, beleza? Ramon Dias não segue mais no Vasco da Gama. Há a versão de que ele pediu a demissão e ele e o Emiliano Dias, auxiliar técnico, informaram que eles foram demitidos. Mas afinal, essa saída é justa? Para o vídeo de hoje vou trazer alguns problemas recorrentes do Vasco no ano de 2024 que ocasionaram resultados negativos. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Fato é que eu preciso te mostrar alguns dados bem importantes para dar um embasamento antes de te mostrar a análise tática. O Vasco, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 9 gols sofridos nas 4 partidas. Desses 4 jogos, foram 59 finalizações que foram em direção ao gol do Vasco. E aí, ou o Léo Jardim defendeu, ou a bola entrou, ou acabou indo para fora. Para a gente ter uma ideia, em média, nesse Campeonato Brasileiro, foram, nas mãos do Ramon Dias, 13,5 finalizações sofridas por jogo. Mas esses dados, ou pelo menos os problemas, não são exclusivos do Campeonato Brasileiro. Teve um relatório, um estudo, ainda no início do ano, lá em fevereiro, que mostrou que o Vasco era a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro com mais finalizações sofridas. E aí o Brasileirão comprova que o problema permanece. Mas afinal, o que a equipe de Ramon Dias errava tanto? Confira aí. Se a gente for olhar os gols sofridos ou as finalizações sofridas do Vasco no ano, quase sempre há um padrão, né? Que é a distância entre o portador da bola, da equipe adversária, e o marcador que vai realizar essa pressão. Nesse momento, contra o Botafogo, a gente percebe que o volante, o Zé Gabriel, está sempre em desvantagem numérica, sempre 2 contra 1. E isso acaba gerando uma distância, e aí posteriormente também, entre o marcador do Vasco e o portador da bola do Botafogo. E isso gera muito tempo e espaço para a equipe adversária. Olha, mais um exemplo pela Copa do Brasil contra o Água Santa. 3 contra 2 setorial, a desvantagem numérica que em muitos momentos aconteceu. Isso condiciona bastante o tempo e espaço para o portador da bola, porque a distância entre a subida de pressão e o atleta que tem essa posse é muito grande, né? Então isso permite muito tempo para o atleta pensar. E aí é uma situação de bola descoberta, né? Enfim, nas costas da última linha de defesa também há um erro aí. Mas enfim, houve esse padrão aí no Vasco, nas mãos da equipe do Ramon Dias, que olha como há essa distância muito grande, como a equipe adversária tem muito tempo para pensar, quase sempre em desvantagem numérica, sem bola, né? Aí há um erro individual, em situação de 1 contra 1, né, defensiva, não induz da forma correta, né, não consegue perfilar o corpo da forma ideal, enfim. E o Nova Iguaçu conseguiu gerar bastante oportunidade, isso ainda no Campeonato Carioca, lá 3 contra 2, desvantagem, né, inferioridade numérica, e o Nova Iguaçu com muito tempo para pensar, né, com muito espaço também. Olha como a distância é muito grande entre o atleta que vai pressionar, e às vezes ele nem pressiona, né? Às vezes não há essa dinâmica, esse gatilho de pressão para você realizar, para você subir essa marcação, não. Como o atleta tem tempo e espaço para pensar, para executar a próxima ação, você vai reparar que a bola vai chegar no corredor lateral, e aí 2 contra 1 setorial, a desvantagem, a inferioridade numérica, olha como o espaço entre o Galdames e o atleta do Nova Iguaçu está muito grande, e aí também o Nova Iguaçu sabe aproveitar bastante numa tabela, né, de atrair o marcador, de atrair o Galdames e explorar as costas do meio-campista do Vasco, né? Mas isso aconteceu por conta da desvantagem numérica, da distância entre o marcador e o portador da bola, e aí causa um efeito dominó, né? Você vai reparar que depois, quando o Nova Iguaçu consegue progredir, a distância dessa cobertura defensiva também é muito grande, né? Então o Vasco apresentou essa vulnerabilidade em muitas partidas, aconteceu em várias vezes. Olha lá, mais um exemplo que eu estou te mostrando, olha como a distância está muito grande, né? Como o Vasco teve muita dificuldade para pressionar da maneira correta. E quando saltava essa pressão, quando dava para frente para pressionar, olha lá, tá o 3 contra 3 setorial. Uma situação, não vou dizer perfeita, mas boa para você realizar a pressão. Só que aí nesse caso individual, o Piton
ele salta a pressão, mas ele não realiza o bote, não encurta da forma correta e acaba gerando uma oportunidade para o Grêmio. Contra o Fluminense, já no Campeonato Brasileiro, fica muito evidente como a distância para realizar a pressão fica muito grande, né? E aí, dois atletas saltam para pressionar o mesmo atleta, e isso acaba causando um efeito dominó, né? O que seria para ser um 4 contra 4 setorial, ocasiona uma desvantagem posicional da equipe do Vasco e o Fluminense consegue progredir. Olha como um erro acaba ocasionando outros erros na sequência. A desvantagem numérica, 5 jogadores do Fluminense contra 3 do Vasco, e o Fluminense, logo na sequência, novamente num 2 contra 1, consegue chegar até a área do Vasco, né? Vai ter também um erro aí do Léo, enfim, de 1 contra 1 defensivo. Mas, enfim, coletivamente, acho que um dos principais problemas do Vasco no ano foram exatamente esse, né? O Ramon não conseguiu solucionar com muita dificuldade, com muito espaçamento, né? Nesse caso o Pitão fica na dúvida entre saltar a pressão e proteger o corredor, e aí abre o espaço entre linhas, e essa bola chega entre as linhas de marcação do Vasco, e aí o Fluminense consegue progredir, consegue chegar até a área, e você vai perceber que essas vulnerabilidades acabam gerando o gol do Martinelli aí para a equipe tricolor. Mais um outro exemplo, olha lá, como acho que é o Eric Marcos, está muito distante do Samuel Xavier, o que possibilita tempo e espaço para ele, a bola vai chegar no corredor central, e olha lá, mais uma vez essa distância de pressão também permite muito tempo, muito espaço para o Martinelli pensar e para executar a aproximação. Mais uma vez aí o Arias recebe, a bola vai chegar aqui no corredor lateral, mais uma vez o Piton em dúvida entre saltar a pressão e proteger o corredor, e aí o desequilíbrio vai causando esse efeito dominó, e o Fluminense consegue chegar com toques curtos, né? O que o Diniz realmente propõe para a equipe, né? Todo mundo conhece como o Fluminense busca, de atrair a marcação para explorar o espaço às costas, e conseguiu fazer isso contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro na vitória por 2 contra 1. Contra o Criciúma, na última partida que ocasionou a saída do Ramon Dias, ficou ainda mais evidente, né? Tempo e espaço para o atleta. Olha como a distância está muito grande, como o atleta do Vasco tem que correr para frente muitos passos para conseguir pressionar. Olha lá, um exemplo, e o Criciúma consegue mais uma finalização. Outro exemplo aí para a equipe de Santa Catarina, a bola rolada para o corredor central, muito tempo, muito espaço, distanciamento muito grande, e a finalização aí do volante do Igor Militão. Contra o Grêmio também aconteceu bastante, apesar do Vasco ter vencido essa partida, né, por 2-1, abriu 2-0 inclusive, mas principalmente no segundo tempo, esse espaçamento ficou muito evidente, cara, como o Vasco não conseguiu pressionar e viu o Grêmio conseguir chegar até a área, finalizando, né, também há um erro individual ali do Piton, em 1 contra 1 defensivo também, e aí percebe que o Natan consegue cortar para dentro, consegue encontrar esse espaço e depois finalizar após a ultrapassagem do Queiroz, que possibilitou esse espaço no corredor central. Mas enfim, foram alguns padrões que aconteceram e o Ramon não conseguiu solucionar, né? Isso já acontecia no Campeonato Carioca e voltou a acontecer no Campeonato Brasileiro. E não à toa os dados que eu tinha te falado em fevereiro mostravam que o Vasco sofria muitas finalizações. É verdade, criava bastante? Criava. E muitos momentos não aproveitava? Sim, mas também dava muita chance para o adversário. Geralmente, quando chegava no corredor lateral para o adversário realizar o cruzamento, havia também muito tempo e muito espaço, né? Em muitos momentos a abordagem não acontecia, esse distanciamento, né, era muito grande e isso possibilitava que o atleta conseguisse realizar o cruzamento. Ó, aquele que eu te mostrei do Fluminense, esse último exemplo, foi no Campeonato Brasileiro e agora eu tô te mostrando contra o Volta Redonda, ainda no Campeonato Carioca. Você vai reparar que a bola vai ser rodada pro corredor lateral, né? Aí também é um problema de cobertura ali do Vasco. O Volta Redonda também faz esse movimento para atacar a profundidade, para abrir um espaçamento maior. Mas a ponto que eu queria bater é esse aí, ó. Olha lá, como há um tempo muito grande pro atleta do Volta Redonda realizar esse cruzamento. Por quê? Porque o distanciamento é muito grande, muitos momentos o gatilho de pressão não acontece, ou é de uma forma desordenada. Mais outro exemplo contra o Marcílio Dias aí pela Copa do Brasil. No primeiro momento, há o erro, inclusive, do gesto técnico da equipe adversária. Mas enfim, o distanciamento, o espaço que o atleta tem, que o portador da bola tem para realizar esse cruzamento é muito grande. Contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, houve esse 2 contra 1 setorial, e o Paulo Henrique não conseguiu realizar esse bote. Beleza, né? Esperou, temporizou para o seu companheiro chegar para fazer essa situação de 2 contra 2. Só que aí a abordagem do Galdames é inadequada. E aí o Vitinho consegue contar para dentro e conseguir a finalização, né? Fazer o segundo gol, o gol da vitória, inclusive. Não. Olha como o Criciúma, eu vou dar só um exemplo do Criciúma na última partida contra o Vasco, é muito bem organizado nesse sentido. Bola no corredor lateral, gatilho de pressão, sobe a pressão com diagonais de cobertura, né? Perceba que tem 2 atletas atrás do jogador que está pressionando, servindo como cobertura. A bola é rolada para trás,
também é um gatilho de pressão. Bola Z vai pressionar o Léo. O Léo domina errado e tem o segundo toque também ruim, também não, e o gol que a gente vem falando. E aí, achou justa a saída dele? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.